prováveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro. Começando com o Flamengo de tanta gente. O Flamengo de Ivo Meireles, grande torcedor rubro-negro, grande músico, grande sambista. Com Felipe Luiz é o professor, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. A possibilidade do Cleiton. Everton Araújo, Alain, Luiz Araújo, é o outro Araújo. O menino Matheus Gonçalves pode entrar? Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O Wallace, quando entra, mete gol. Tem o perfume, viu, amigo Johnny? Tem o perfume que a bola gosta, como diz o Pascoal que fala, o grande Oswaldo Pascoal. Tem o perfume que a bola gosta, não é? Qual é a marca do perfume? Pode ser a marca Romário, Ronaldo, Van Basten, a marca Hulk, todos esses, Roberto Dinamite, Serginho Chulapa. Rony é o maior artilheiro da história da Libertadores do Verdão. Hoje joga aí, ó, ao lado do Hulk. Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpinha. Rony, vai ter gol do Rony hoje? No último jogo ele perdeu um gol ali, hein? Contra o próprio Flamengo, né? Hulk e Coelho é o provável galo, amigo Johnny. Você lembrou agora, Bel, do gol perdido pelo Rony contra o Flamengo? Foi o Léo Pereira que tirou? Não, foi o Varela. Varela tira ali, mas mesmo assim, vou te falar a verdade. Acho que mesmo se o Varela não tá ali, não ia ser gol. Parece que a bola ia na trave ali, foi um erro medonho do Rony, que não pode acontecer, e a gente vai ver esse lance agora. Não dá, né? O Galo precisa ser mais decisivo e incisivo na Copa do Brasil se quiser passar. A gente teve um aperitivo do que Nessa foi... o Rony não teve perfume nenhum que a bola gosta. Não teve perfume, não tava cheiroso. Agora é o seguinte, Flamengo e Galo no Brasileirão, se foi a amostra do que será na Copa do Brasil, o Flamengo já larga um pouco na frente, obviamente, pelo elenco que tem. O Flamengo não para de munir ainda mais esse vasto elenco que já tem. Mas o Galo tem um time interessante, eu acho que deu algumas amostras contra o Flamengo de melhora, porque o Galo realmente não vem numa fase nada boa. Um time interessante? Só isso? Isso é um elogio ou é um... O Galo? Eu acho que no papel tem um belo time. É que eu não quero ser repetitivo. Eu sempre aqui falo que quando eu olho a escalação do Galo, nome a nome, eu falo, caraca, é um timaço. Mas não tem funcionado. Então, assim, o Cuca é um cara que gosta de mata-mata também, assim como o Renato. Talvez possa se aproveitar desse momento para montar a equipe de uma maneira melhor para encarar o Flamengo, mas pegar o Flamengo é sempre uma baita pedreira. Ninguém deseja pegar o Flamengo numas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu acho que é um confronto parelho, 50-50, nada definido, mas o Flamengo tem mais time, vive um momento melhor e é favorito. Assim, não tem como a gente não citar um favoritismo para o lado do Flamengo nesse confronto, pelo momento das duas equipes. O Flamengo é líder do Brasileiro, acabou de conquistar a liderança vencendo o Galo. Então, antes da bola rolar, eu acho que o Flamengo tem mais chance de conseguir a classificação. André. O Flamengo, de fato, é favorito, tem mais time, acho que tem mais repertório. A gente tem destacado muito a questão da bola aérea, a situação Fatal. Com os defensores, né, com o gol do Léo Ortiz mais uma vez, né, já são 10 gols de zagueiros na temporada. Então, é um time que tem muitos recursos. Diante de um Atlético Mineiro, com o trabalho do Cuca, ainda não decolou. Vem de 3 derrotas, até conseguiu a classificação na Sul-Americana. Acho que poderia ter classificado no tempo normal, não através dos pênaltis, pelo que produziu na volta contra o Bucaramanga, mas ainda assim é um time com muitas lacunas. A gente fala da dificuldade no meio de campo, agora contratando o Alexander, que era fundamental, mas um time ainda com muitos problemas ali, às vezes muito espaçado. Sentiu isso no jogo contra o Bucaramanga muito na volta por causa da ausência do Alan Franco, que tinha sido expulso na ida, mas ainda tem problemas ali e é uma equipe que às vezes mesmo quando joga bem peca muito na definição das jogadas, e aí eu não falo só do Rony, mas é um time que ao longo da temporada criou muito, mais desperdiça também. Contra o Bucaramanga, o próprio Hulk, o Dudu desperdiçaram oportunidades, então o Atlético tem tido essa dificuldade. Dos grandes nomes, Donk e Eugênio, Abel, vocês não acham que, na minha opinião, tá? O Scarpa é o que mais deve no Galo no momento. Acredito que sim. Eu espero muito mais do Scarpa, porque ele já apresentou isso, né, em algum momento na carreira, no Palmeiras, no Fluminense, se você puxar lá atrás. O Dudu ainda tá no começo. Né, o Dudu tá no começo. O Rony teve uma boa sequência no início. O Rony teve gols importantes e tal. O Scarpa o Hulk é inquestionável. Mas eu concordo. O Scarpa é o que eu mais sinto falta ali no time do Atlético, mas... O que menos oscila é o Hulk, né? Sem dúvida. E um que eu tenho gostado de uma forma geral, sem o mesmo brilho, é o Coelho. Acho que ele, no geral, ele tem
tem sido interessante no Atlético Mineiro. É um interessante no sentido positivo. Mas, assim, dito isso, o Flamengo é favorito, a gente tem mais repertório, chega em melhores condições, mas o fim de semana mostrou um Atlético que conseguiu competir. Sim. Então, assim, o jogo do final de semana, ele não muda o status de favorito do Flamengo, mas olha, de repente o Atlético, com os encaixes individuais de marcação, teve muita dificuldade do Flamengo para produzir, neutralizou muito a Arrascaeta, por exemplo, que não fez um grande jogo nesse duelo. Então acho que o Atlético deu um sinal, dá para competir, dá para dificultar a vida, a ponto do Flamengo ter muitas dificuldades para conseguir a vitória por 1-0. Então acho que o final de semana mostrou um cenário que é não de equilíbrio, mas talvez um favoritismo um pouco menor do que eu imaginava antes desse confronto. Acho que o Atlético deu uma boa resposta nesse sentido, mas embora o Flamengo ainda seja o favorito não só para hoje, mas para passar no confronto. Para você, Eugênio. É isso, né? Porque o Atlético mudou o esquema dele de jogo, colocou ali uma linha de 5, então ele se defendeu mais, bloqueou as ações do Flamengo. E se, por exemplo, ele perder hoje, da mesma forma que perdeu no domingo, 1-0, ele leva um placar para casa que ele pode tentar reverter. Claro que não é fácil, mas pode tentar reverter. E daqui até lá tem tempo para ir melhorando, evoluindo, desenvolvendo mais seu futebol e tal. Isso não é certeza de nada, mas ele não sai morto do Maracanã. O que não pode acontecer com o Atlético hoje é tomar 3-0. Mas ele não pode pensar em ganhar? Acho difícil. Até pode. Você está falando já em derrota do Galo? Sim. Não pode pensar em ganhar, empatar? Óbvio que o ideal é sempre ganhar o jogo. Acho que o Atlético vai buscar um empate. É? Vai. Se puder um contra-ataque. Até pela formação, né, Eugênio? Um pênalti, 3 zagueiros, linha de 5. Ele ganhar o jogo, que maravilha, que ótimo. Mas pensando na realidade do que é o duelo hoje, ele tem que ir com o resultado para casa que ele possa, no mínimo, tentar reverter. Eu acho que é isso. O Atlético jogou no domingo defensivamente, dando estocadas eventuais. E numa dessas estocadas pode até ganhar o jogo, isso não está descartado. Mas hoje o Flamengo é bem mais forte que o Atlético, isso é indiscutível. Quando a gente mostrou a escalação, se puder repetir a escalação do Flamengo ali, apareceram alguns parênteses. Sim, sempre Alguma dúvida você tem, Eugênio, em relação à escalação? Abel, todo mundo tem dúvida em relação à escalação de qualquer time para qualquer jogo, ainda mais no calendário dele. Mas, por exemplo, você iniciaria com o Bruno Henrique ou o Wallace ali? Com o Bruno Henrique. Eu também. Apesar do Wallace estar jogando bem. O Wallace é um fator positivo para entrar ao longo do jogo, né? Porque ele tem entrado muito bem. Sim. E não só no lugar do Bruno Henrique, né? Ou só no lugar do Bruno Henrique? Ele pode jogar no lugar do Luiz Araújo ou do Pedro. O do Pedro, Ele, outro dia, ele foi titular como centroavante e não conseguiu render tão bem como titular. Mas entrando no segundo tempo, ele faz uma fumaça tremenda. E do outro lado, a não ser que não esteja bem fisicamente, eu colocaria o Luiz Araújo. Apesar do rendimento dele já ter sido melhor. E na defesa, se o Léo Pereira não jogar, é única e exclusivamente por algum problema. Ou aquele controle de carga, né? Mas vem cá, não pode fazer Brasil, controle de carga em jogo Em jogo de mata-mata não existe. Mata-mata, né? Então... Os parênteses acho que são muito mais que dizem respeito não ao jogo especificamente, assim, a escolhas do Felipe Luiz, mas mais escolhas diretivas do Flamengo, como prioridade, que é o brasileiro. Então acho que diz muito mais respeito disso, um controle de repente de carga, porque o brasileiro é prioridade, então acho que passa muito mais, mais do que opções que o Felipe Luiz vai fazer em relação à estratégia de jogo, a se encaixar dentro do adversário. Me parece muito mais esse cenário. Informação! Das redes sociais do West Ham. Já está na nossa tela. Está em inglês lá e com a tradução ali embaixo. West Ham United pode confirmar que uma comissão reguladora independente inocentou Lucas Paquetá das acusações de má conduta feitas contra ele pela Associação de Futebol, por supostas violações da regra E5 da FA. FA é a liga, né? Isso. É a federação. Federação. A Federação Inglesa. A Federação Inglesa de Futebol. Então, o Paquetá está liberado. Em resumo, inocentado. Pode continuar jogando. Tem punição por não ter colaborado com a investigação. Mas isso não é algo da magnitude do que ele estava sendo acusado. Tinha a possibilidade de ser banido do futebol, enfim. Suspenso. Então, ele continua jogando pelo West Ham e pela seleção brasileira, caso seja a vontade do professor Ancelotti, certo? Exatamente.
e o quanto isso pode voltá-lo a jogar num nível maior, porque isso certamente influencia. Não dá para você jogar da mesma forma sabendo como toda a questão está correndo, e agora, com ele liberado, imagino que o desempenho dele volte até subir de nível para ser, quem sabe, cogitado ou não para voltar para a seleção. Rápido intervalo no Futebol 360, daqui a pouco a gente